Muito bem, boa noite. Estudar a palavra do Senhor hoje, novamente, que é o que nós sempre viemos fazer aqui. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, então precisamos de aprender da palavra dele. Nós aprendemos com a vida de Jesus, com as cartas de Paulo, as cartas gerais que chamamos, com os livros históricos, com os livros poéticos, aprendemos com os livros proféticos e com exemplos do que já aconteceu no passado e o Senhor registrou para que nós aprendêssemos. É assim que o Senhor Deus resolveu nos passar o ensinamento. E hoje eu gostaria de convidá-los a estudarmos juntos um livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Jeremias está ali logo após Isaías. É um livro chamado de profeta maior, porque é um livro maior, é por isso mesmo que ele é chamado assim, né? E nesse capítulo 13, hoje, nós vamos ver uma passagem que é triste na vida do povo de Israel, né? Porque o povo de Israel está ali prestes a ser cativo, a ser preso. O povo de Israel havia sido dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que era composto, chamado Reino de Israel, propriamente dito, ele já tinha sucumbido diante da Assíria, e temos aqui o Reino do Sul, ou também chamado Reino de Judá, um reino que estava sendo sitiado, cercado pela Babilônia. A Babilônia, então, era um império em ascensão. Estamos vivendo uma época que as potências estão brigando aí, né? Você que mais jovem aí, ou pelo menos você que é ligado mais em tecnologia, tem aí a inteligência artificial americana, agora chegou a chinesa, e assim por diante, cada um disputa espaços maiores, estão querendo, algumas coisas eram em dólar, agora tem o BRICS e quer negociar em outra coisa. Então, essas guerras agora é mais comercial, mas essas guerras de nações pelo poder, isso é histórico, isso é antigo, acho que desde o começo do mundo isso acontece. E aí nós vamos fazer um paralelo hoje com o povo de Israel. Por quê? Apesar do mundo mudar, as potências mudarem, o Senhor Deus é o mesmo. E a vontade dele é a mesma, desde o início. Então vamos ler aqui 11 versículos desse capítulo 13. Eu vou ler aqui com você, Jeremias, tá? Eu vou ler o capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 11, tá bom? E logo após a minha leitura, eu vou pedir que o irmão Ademilton ore, tá bom? Então depois você prepare o microfone aí para o irmão Ademilton orar depois da minha leitura. Vamos lá. Jeremias, capítulo número 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os seus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu que ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto, que te ordenei que o escondesse ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim, a toda a casa de Israel,
a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não me deram ouvidos. Até aqui. Irmão Ademilton, pode orar, por favor, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e através da explanação que o Teu servo vai ministrar neste momento, possa achar lugar nos corações. Que os corações, ao ser transformado, possa, de uma vez só, Te entregar como o único suficiente Salvador das suas almas. Senhor, Te agradeço também pelo dia, Te peço por essa noite, Senhor, conforte os corações das pessoas que ainda não têm essa esperança, Senhor, que não têm a salvação na sua vida, Senhor, que elas possam, ao ouvir a Tua palavra nessa noite, se alegrar. Abençoe o Teu servo mais uma vez e usa em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Veja que interessante, o cinto, irmãos, é um acessório, né, milenar. Não é coisa da moda de hoje, não. Sempre foi usada. No tempo do profeta Jeremias, estamos falando aí do século 6 a.C., o cinto era usado já. E da mesma forma que hoje, viu, era normalmente cinto de couro ou cinto de linho, né, de algum pano. E para que ele servia? Você tinha uma túnica e o cinto amoldava a túnica ao corpo e deixava a pessoa mais livre para trabalhar até. Então era algo interessante e era também um adorno. Então, a gente tem aqui um cinto que poderia ser de couro. Mas quando nós lemos nos versos 1 e 2, o cinto que Deus fala, ordena para Jeremias comprar, era de linho. Vou ler novamente apenas esses 2 versículos, tá? Jeremias 13, 1 e 2. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Bom, o cinto de linho, nós temos, ou não, mas nos leva a pensar nos sacerdotes. Sabe que os sacerdotes, né, no tempo de Moisés, que ele deu a lei, também tinham que usar cintos de linho. Eles usavam um cinto bordado. Você quer ver? Eu vou em alguns textos e vou voltar aqui, tá bom? Se você não tiver destreza no manejo bíblico, eu vou ler todos, tá bom? Mas eu vou lá, em Êxodo capítulo 28, eu vou deixar marcado aqui, vou lá para Êxodo capítulo 28, né? Então, aqui o Êxodo é um deserto, o povo lá no deserto, e Deus dando as ordens através de Moisés. No capítulo 28 de Êxodo, no verso 39, falando das vestes sacerdotais, Deus fala assim para Moisés: também farás túnicas de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Então era bordado. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Então, como é que seria isso? Eles tinham que ter um cinto bordado, e a tradução diz glória e ornamento, alguns dizem beleza e dignidade. Na verdade era uma veste solene. Estamos nos perdendo um pouco com vestes solenes, né? Depois da pandemia, a gente agora tem muito home office aí, né? E daí, home office, você trabalha em casa com a roupa que está em casa. É que às vezes a gente esquece que quando você liga a tela, você está lá no escritório, né? Então, vocês sabem que eu trabalho no escritório de advocacia e quando começou a pandemia, as audiências começaram a ser virtuais. E teve um advogado, né, em determinado estado aí, que ele foi fazer audiência deitado numa rede. Não tinha problema nenhum, mas Deus mandou ele levantar. Falou, nós estamos, o senhor não percebeu que ele está numa audiência? Algumas empresas, eles têm o que eles chamam de dress code, que é o código de roupa. Porque você tem uma certa roupa para usar em determinado ambiente. Então, você está na sua casa,
mas quando você está trabalhando, a sua casa virou escritório. É assim que funciona. Então, lá no Antigo Testamento, o povo, o sacerdote, ele tinha uma roupa. Então, era uma mitra, que era uma espécie de gorro de linho, tinha que usar uma estola, uma túnica e um cinto de linho. E Deus pega isto e fala para Jeremias: compra um cinto, como de um sacerdote, um cinto não de couro, eu quero de linho. Então, Jeremias cumpre, ele só obedece. Comprou o cinto de linho e colocou. E o que Deus... Volte lá para Jeremias, capítulo 13. E aí, no verso 3, diz assim: então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, o cinto de linho, e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, a um rio, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, conforme o Senhor me havia ordenado. E sucedeu que, ao final de muitos dias, me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que ordenei que escondesses ali. E aí nós começamos a pensar, olha, se colocou o cinto, era novo. O cinto era novo, a gente viu, ele comprou um cinto. Mas depois, se ele põe na água, nós já sabemos o que vai acontecer. Vou brincar aqui, né? Vou usar uma gíria aqui, ó. André vai falar: Senhor, esse negócio vai dar ruim, porque você vai colocar um pano na água. É capaz de acontecer alguma coisa não muito boa, né, Mara, que mexe com costura? O cinto na água não é bom. Mas quando você coloca o cinto na água e tira e já seca, não acontece nada, porque é o que a gente faz com as roupas. A gente lava e põe para secar. Mas era para deixar na água. E o cinto na água, o que acontece? Ele vai apodrecendo gradativamente, ou seja, de forma gradual. Não é de uma hora para outra. Vai deixando lá. Vai deixando lá. Já esqueceu o guardanapo no balde? Você deixa o guardanapo lá, uma semana depois, ainda alguns põem na Cândida, né, a água sanitária, desculpa, que eu sou velho, eu chamo água sanitária de Cândida, chamo ácido flexível de cotonete, mas é porque nos velhos a gente falava isso. Lâmina chamava de Gilete, porque eram as marcas. Mas aí o que acontece quando você põe? Ele vai virando pó. E o que Deus está mostrando para Jeremias? Vamos fazer uma conexão aqui? O povo de Israel tinha sido... aqueles homens, eles eram os sacerdotes do povo de Israel. O povo de Israel era um povo que era para falar de Deus ao mundo. Era isso que era para eles fazerem. Neles, todas as famílias da terra seriam benditas. Era isso que era a ideia deles. E os sacerdotes eram aqueles que eram os exemplos dos exemplos. Eram eles que tinham que fazer. E como estava a vida do sacerdote? A vida daqueles que usavam cinto. Se você está comigo aqui em Jeremias, capítulo 13, agora vai ser fácil, hein? Vamos no capítulo 2. Jeremias 2. Só virar uma página se for papel. Jeremias 2, verso 8. O Senhor diz assim: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que trabalham, e os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Quando você vê a pergunta do sacerdote, ele está perguntando: onde está o Senhor? O que significa isso? Um afastamento do Senhor. Às vezes, nós temos que parar e perguntar o quão perto estamos do Senhor. Porque estamos num afastamento do Senhor.
E o que é que afasta o ser humano do Senhor? Vamos ver o que aconteceu com os sacerdotes e tentar traçar um paralelo conosco. Por exemplo, em Jeremias mesmo, capítulo 6. Rode um pouquinho para frente aí na sua Bíblia e vá no capítulo 6, verso 13. O que estava acontecendo com o povo e com o sacerdote? Jeremias 6,13 diz assim: porque desde o menor deles, falando do povo, tá? Até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então, você nota que quando a Bíblia diz que desde o menor até o maior estava cuidando de avareza. O que é avareza? Avareza é a idolatria do dinheiro. É quando o dinheiro é mais importante do que tudo. E a Bíblia diz que para isso eles usavam de falsidade. Que mais? Vou falar mais uma coisa. Então, eles afastavam da lei, eram gananciosos, avarentos, fugiam da verdade, e o que mais? Capítulo 5, volta um pouquinho, talvez a mesma página, capítulo 5, verso 31. Ainda falando do povo de Israel, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? O que acontecia aqui é que os profetas, eles profetizavam coisas que o povo queria ouvir. Era isso que acontecia. Não queria falar o que Deus queria falar, mas sim o que o povo queria ouvir. E olha que estranho se nós fizermos um paralelo com hoje. Hoje nós estamos vendo os chamados evangélicos se afastando da lei do Senhor. Pode notar, você se acompanha aí as redes sociais, mesmo os programas de TV, você vê os evangélicos que não têm Bíblia. Não tem Bíblia. Parece que eles se afastam do Senhor. E nos bons tempos em que as irmãs, aqui as pessoas apresentavam números especiais, hoje, se você quiser convidar um cantor chamado gospel aí, você vai ter que desembolsar um bom dinheiro para ele. Porque agora virou um comércio. É assim. E, se você pensar mais, as pregações têm que ser de acordo com o que você, meu querido, quer ouvir. Por quê? Porque quando a gente fala, está até num tom mais brabo, a pessoa não volta. Fica brava. Ou fica magoada. Então a gente viu que, mas isso não estou falando de nós não, é do povo de lá. Cheio de mimimi. Mas será que não estamos parecidos com isso? Será que não é isso que está errado em nós? A gente está procurando ouvir o que a gente quer. Você já foi aconselhar alguém? O que a pessoa quer ouvir? Ela não quer um conselho, ela quer uma confirmação do que ela decidiu. Eu e o pastor Neil sofremos com isso. Você vai lá e a pessoa fala, olha pastor, o que o senhor acha disso? E daí a gente fala, olha irmão, não, isso aqui faz assim, assim, assim. E daí sabe o que ela fala para mim, pastor Neil? Mas eu já fiz. A gente cansa de ouvir isso, pastor, mas eu já fiz. Eu falo, então, sabe, no fundo, olha, o pecador aqui pensa assim, bom, você não quer um conselho, você está fazendo um comunicado, né? É só um comunicado. Não adianta, não pede mais conselho. E é isso que os sacerdotes estavam fazendo. E agora vem, irmão, só que Deus condena isso. Deus não quer isso. Você tem que ouvir o que a palavra de Deus diz e não o que você quer ouvir. Você tem que ficar, sempre dentro da Bíblia. Então, o que a gente ouve hoje? Não, mas tem que atualizar a Bíblia. Tem que atualizar o coração. A Bíblia está certa. É nós que estamos errados. Só tem que pensar nisso. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos no tempo do profeta Jeremias. Parece que é o mesmo tempo. Passaram-se milênios e parece que o tempo é igual. É igual. Mas, como eu disse, Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo em toda a história. E aí vem a parte boa.
Jeremias, capítulo 13, volta lá comigo. Vamos lá, estamos aqui. No verso 7, então, Deus te manda, eu vou ler o 6 de novo, né? Sucedeu que ao final de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai a Eufrates, toma dali o cinto que te ordenei, que o escondesses ali. E eu fui a Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Irmãos, olha assim, claro, a sabedoria divina, né? A frase importante aqui é, ao final de muitos dias. Porque se nós lembrarmos aqui do verso 1 e 2, né? Como é que está dizendo aqui? Vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os seus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então, o cinto era novo, era recém-adquirido. Então, sabe você que vai lavar roupa, aí pega aquela roupa novinha e põe a água sanitária lá e mancha. Então, só que lá foi de propósito. Você vai pegar um cinto novo e vai colocar num buraco aqui dentro da água, onde vai molhar mesmo. É isso que aconteceu. E no verso 6 ainda, né, o que diz aqui, e sucedeu que ao final de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai a Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesse ali. E por que ao final de muitos dias? Por que Deus não fez algo diferente? Irmãos, porque Deus, Ele é longânimo. Do mesmo jeito que o cinto demoraria para apodrecer, e tinha uma forma de você fazer isso, era interromper o processo de apodrecimento, ou de putrefação. Você podia tirar da água, como a gente faz, lava a roupa, e depois, quando ela está limpa, ou lavada, a gente põe no varal, ou na máquina, enfim, a gente seca. Você já esqueceu, eu sei que a gente usa máquina aqui em São Paulo, se você está em outro lugar aqui, São Paulo normalmente usa máquina, vocês são chiques, não, a gente não tem quintal, a gente usa máquina, não tem quintal, é assim, né, abre a tampa do fogão e a máquina está do lado, a gente põe lá, é por isso que usa máquina, mas tudo bem, você já esqueceu roupa na máquina? Já notou que depois de uns 2 dias, ela começa a cheirar mal? Ela fede, que coisa! Ela começa a apodrecer, e nós temos aquela forma que tira rápido, mas Deus deixou. E o que isso pode ou deve simbolizar para nós? Que o Senhor Deus é longânimo, Ele deixou. Ele podia tirar do cinto. Eu vou contar uma outra história que não está na Bíblia, que eu estou inventando. Já imaginou? Se o povo se arrependesse, igual o povo de Nínive, você que sabe a história, lá o pastor Neil mencionou Jonas hoje, está lá. Você já imaginou se o povo de Israel, naquela época, se arrependesse e se humilhasse? Eu vou dizer o que eu acho, que a Bíblia, como que ela seria escrita? Então o povo se arrependeu e voltou-se ao Senhor, e o Senhor falou para Jeremias, vai lá, tira o cinto de lá agora, e interrompe o processo de apodrecimento. Isso pode acontecer na nossa vida. Se tem partes de nossa vida que está apodrecendo, tem como tirar e interromper esse processo. Porque o Senhor, Ele nos dá longanimidade, Ele nos dá dias, Ele nos dá paciência, Ele nos dá tempo. Olha o que diz o Salmo, capítulo 103. Eu vou voltar para Jeremias, hein? Mas no Salmo capítulo 103, no verso 8, diz assim, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Irmãos, Deus estava dando uma chance. Deus estava dando uma chance. Veja, no período que Jeremias está escrevendo, como eu disse, o povo de Israel tinha sido dividido, o reino do norte já era, os assírios tinham acabado com eles,
Estava só o Reino do Sul, com a Babilônia batendo na porta, pronta para derrubar o muro. E eles não queriam se arrepender e voltar para o Senhor. O que é que os profetas faziam? Os falsos profetas diziam: não, vai ter paz, fica tranquilo, vai ter paz. Eu vou na minha escrita de história, que não é na Bíblia. Não é na Bíblia. Se a gente fosse escrever um livro sobre o Deus bondoso, que manda o seu Filho Jesus Cristo, não, o Filho, eu vou escrever a história errada, hein? Que é a história que eu queria que fosse assim, mas não é, porque é melhor. Mas já pensou? Jesus vem, ele vive 120 anos, mostrando bondade e amor. Desde criança, a minha Bíblia relataria que ele era uma criança boa. E no final, ao invés de morrer, ele ia subir ao céu vivo. Olha que história bonita. Ia ser o super-herói. E daí os filmes todos iriam pregar isso. Olha como seria bom. E ele seria um iluminado, porque ele praticou o bem. Mas já tinha esse, sabia? Porque Buda, a palavra Buda quer dizer iluminado. Ele foi isso. Foi um príncipe que viveu uma vida boa, renunciou às riquezas e quis viver uma vida de pobre, ajudando as pessoas. Olha que legal, ele é o iluminado. O problema é que, sabe como Deus escreveu? Ele resolveu escrever não Jesus iluminado, mas Jesus à luz. E aí muda. Porque Jesus disse em João, capítulo 10, eu vou ler lá, daqui a pouco eu volto para Jeremias, hein? Mas se você quiser olhar João capítulo 12, eu vou ler só o versículo 46, mas João 12, 46, diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É isso. E como que ele é a luz? Ele é a luz pelo contraste do pecado, porque ele é justiça. O Senhor Deus não é só bondade, não é só longanimidade, mas ele é justiça. E a justiça implica em trazer ao equilíbrio o que está errado. E o pecado desequilibrou a raça humana, desequilibrou. Olha, irmãs, vocês tiveram filhos aí, a gravidez é tão ruim, que quando, ruim no sentido do físico de vocês, tá? Que quando a gente tem um trabalho difícil, a gente fala, um parto isso daqui. O que significa? É porque é difícil, dói, tem um monte, nós estamos no século 21, e parece que a gravidez continua complicada. É gente perdendo bebê, é gente que não consegue ter bebê, no século 21. Por quê? Pastor, é que a ciência não desenvolveu. Não, é que Eva caprichou no pecado. Por isso vocês estão sofrendo. Ela foi, fez aquele negócio para destruir tudo mesmo. Então Deus, ele tinha que equilibrar isso através da justiça. Não bastava um Deus bonzinho, tinha que ser um Deus justo, que satisfizesse o pecado, que ele não pode ficar sem perdão. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que pagar. Então, como Deus resolveu isso? Ao invés de Jesus viver 120 anos como um bonzinho, um iluminado, não. Ele foi uma luz que durante a infância a gente não sabe muitas coisas, só que aos 12 anos ele conseguia falar sobre as coisas da Bíblia, e aos 30 anos ele começa o ministério, e com 3 anos ele é crucificado. Parece que a história narrativa é pequena, mas a história real, o fundo, o significado é muito grande, porque você pode pegar esse significado quando Paulo escreve aos Coríntios. Eu estou aqui em João, vou dar um pulinho para 2 Coríntios, tá? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 21, diz assim: há aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso. O pecado, irmãos, deveria tocar o nosso coração. E quando nós ficamos diante de Deus,
nós deveríamos nos arrepender. Mas lembra como é que nós estamos? Nós estamos iguais sacerdotes. Nós nos afastamos de Deus. Nós queremos uma profecia que nos agrade. Nós não queremos ser repreendidos. Senão nós vamos para o médico, fazemos tratamentos. Você que faz tratamento, não estou falando de você. Eu estou dizendo que é a sociedade atual. Fica magoada com um monte de coisas. Mas não é assim que Deus faz. O Senhor Deus, Ele vai tratar o pecado como pecado. É assim. E Ele vai nos mandar avisos. Só que a gente vai fazer um exercício agora. Imagine que você vive no tempo de Jeremias. Imagina isso. Você está lá, cercando, Babilônia cercando a cidade. Você está só escutando o barulho. E aquele burburinho. Né? Tem soldado para tudo quanto é lado. Para a gente sair da cidade está difícil. E daí vem algum governante, não um presidente, não. Geral, a mídia vai. Fala, pessoal, estamos aqui. Vamos imaginar que naquela época lá o rei podia. Estamos fazendo uma aliança com o Egito. Uma grande potência. E nós vamos vencer os babilônios. Deu lá em todos os jornais. E o povo, é isso, aquele ufanismo, né? Isso, nós vamos vencer. Povo unido jamais será vencido. Aquela baboseira toda que eles falam lá. Né? Aquele negócio de palavra de ordem. Os jovens se revoltando nas universidades. Vamos aprender os hieróglifos egípcios, porque nós precisamos de vencer a Babilônia. E tem um doido, um louco, um desprezado, chamado Jeremias, dizendo, Deus falou que esse não é por aí. Vocês estão confiando em quem não devia confiar. Vocês estão se afastando da lei. E eles, não. O Egito, vou brincar, hein? Eles não falaram isso. Mas se fosse hoje, diriam. Há estudos dizendo que o Egito vai vencer a Babilônia. Segundo os estudos científicos, o Egito é uma potência milenária. Os babilônios não são os antigos caldeus. E daí Jeremias fala uma frase que nós usamos errado. Volta para Jeremias agora. Volta lá, sai do Coríntios. Só que ao invés de estar no 13, anda um pouquinho para frente, vai para Jeremias 17. Jeremias 17. Estou no 17? Estou no 17. Logo aqui no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Meu querido, aqui ele não está falando para você não confiar nos seus amigos, no seu irmão, nos irmãos em Cristo. Não é isso. Ele está falando aqui para não confiar no Egito. Esse é o texto. Maldito o povo que está confiando no Egito e não confia no Deus, porque essa aqui você já escutou várias vezes. Não, você está vendo? Quando você é enganado por alguém, né, traído, maldito o homem que confia no homem. Não, irmãos, não é. Tem que ler assim, e faz da carne o seu braço é o símbolo da força, e aparta o seu coração. Apartar é separar, e separa o seu coração do Senhor. Esse é que é o maldito. É nesse que está tendo o conceito que ele está falando aqui. E pense, com todos os avisos, o que nós faríamos? 2025 nós estamos começando. Há 5 anos atrás, nós ouvimos que na China tinha um vírus. Nós começamos a ouvir. Mas daí disseram para nós, não, fica tranquilo. Pode liberar o carnaval. Não vai ter nada. Porque vírus não pula carnaval. Pode ver, não vai ter dengue no carnaval. Não tem dengue, não tem. E nem em época de eleição. Eu já vi que vírus gosta de pular carnaval e ele vota, porque nessa época não aparece nada. E aí, irmãos, o que aconteceu? Depois, em março, estourou tudo. E o que nós pensamos? Ai, Senhor, nunca mais vamos para a igreja, vamos morrer. E sabe o que o ingênuo aqui, eu vou usar uma expressão, o bobo aqui pensou? Agora o povo vem para a igreja. Agora vai ter todo mundo contristado, porque viram que a morte é real.
Aí, o que a gente faz? Pega o nosso cinto de linho, chamado máscara, põe e a vida continua. E depois de 4 anos, parece que a pandemia não foi nada. Já notou? A gente nem lembra mais. A gente não lembra. Não lembra, irmãos. Não é mais a emoção. Ah, morreu. Passou. Inventaram a vacina e já resolveu. Irmãos, nós estamos na época de Jeremias. A gente está confiando na ciência. Não é que você não deve confiar na ciência. É que você não pode saber, você não pode esquecer que o Senhor Deus é que está acima de tudo. Puxa, cadê isso? Não, pastor, mas as coisas mudaram. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não muda. Não muda. Olha os avisos ao redor. Olha o que nós estamos escutando. Não, pastor, somos um povo pacífico. Orem pelo pastor Neil. Porque lá nós temos alguns problemas com a fronteira com a Venezuela. Está no jornal. Não vai ter uma guerra? Não, não vai ter uma guerra, eu acho. Mas, irmãos, estamos com fronteira. Tem exército. Há um problema, os Estados Unidos levantando mais um muro lá com o México. Olha, Israel lá e Gaza. Eu acho que o mundo nunca teve tanta guerra como tem hoje. Pequenas guerras esparramadas. É muita guerra. Muito povo vivendo em guerra. E a gente está aqui, não, pastor, mas aqui é de paz. Irmãos, não é em paz. O Brasil não tem guerra. Pega os números, irmãos. Morre mais gente aqui do que na guerra. Morre muita gente. Só que nós ainda acreditamos que vai dar uma saída. Eles sempre dão uma saída. Irmãos, o Senhor Deus é que tem que dar a saída por nós. Nós precisamos de orar e nos submeter a Deus. É isso que está acontecendo, é por aí que é o caminho. Era o caminho para o povo de Israel. Sabe o que eles pensavam, irmãos? Olha, nós temos o templo. Eles tinham o templo de Salomão naquela época, hein? Deus jamais vai destruir o templo. Não, não vai, mas ele vai deixar. Ele deixou. Ele deixou. Porque o templo não é nada. É o povo que importa. E o povo estava se afastado. Viu o que Deus fala sobre o cinto? Volta lá para o capítulo 13 lá. Volta para 13 de Jeremias. Olha aqui, verso 7. E fui ao Eufrates, Jeremias falando, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. E por quê? Como que isso chegou a apodrecer desse jeito? Se é uma comparação do povo, porque você vai comigo agora no verso 10? Não, no verso 9, perdoe. Porque ele diz assim: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Jerusalém era a capital, confiando na força deles, confiando na ajuda do Egito, confiando no seu exército, confiando que Deus jamais iria destruir. Nós podemos confiar que a Igreja Batista de Vila São José jamais vai fechar. Mas Jardim Selma, há 2 anos atrás, foi fechada. Se é da nossa idade, eu acho que mais velha que nós. Fecha, irmãos. Fecha. E o que causava isso? Você pensa que causava era o linho que apodreceu? Era o prédio? Não, irmão, isso resolve. Olha, você que não é membro da igreja, ou que visita, ou que não estava presente ontem, dá uma olhada. Se você vier aqui para a nossa igreja, você vai ver que os nossos bancos estão assim, cheios de pozinho. Eu achei que era um negócio assim de enfeite, né? Talco, para dar um... Não, descobri que chama cupim. Pastor, e agora? Irmãos, e agora é fácil. Compra a cadeira estofada, de ferro e joga essa fora. Olha como é fácil. Irmãos, as coisas materiais são fáceis. Mas e as pessoas para sentarem nas cadeiras? Aí é difícil. Não estou brigando com vocês, estou só falando que é para mim, é para todo mundo.
Porque olha a causa não era o exército, a causa não era o templo mal cuidado, a causa era o povo que deveria obedecer a Deus. Olha aqui no verso 10 do capítulo 13 de Jeremias, este povo maligno, irmãos, maligno, e ele não diz que era um povo bandido, ou um povo traidor, não, maligno, por quê? Que recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada mais presta. Olha a raiz do problema. A raiz da maldade, qual que era? A raiz da maldade era recusar ouvir as palavras do Senhor. A raiz da maldade era caminhar segundo a dureza do seu coração. A raiz da maldade era procurar outros deuses, outras coisas que te encantavam. E o que te encanta hoje? Irmãos, o Satanás, ele continua o mesmo, cheia de encantos. Pensa. O adultério continua, a fornicação continua, os prazeres continuam, a droga continua, os vícios continuam. E olha, pastor, Deus me livre. Olha, irmão, vou falar uma coisa, não me interprete mal. Por quê? Porque o pecado é gostoso, dá prazer. E é assim que é a nossa vida. Olha, eu vou confessar a vocês o meu pecado. Se você me falar, pastor, você quer comer brócolis com chuchu ou você quer o sorvete? Irmãos, o pecador vai confessar, quero sorvete. Mas o que faz bem? Brócolis com chuchu. E o sorvete, o que é? Olha, eu gosto de sorvete também, mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Sorvete é uma mistura de gordura e açúcar. Só coisa ruim. O chuchu e o brócolis vai me fazer emagrecer, e as minhas roupas vão caber. E se eu continuar no açúcar, a minha próxima camiseta será GG. Porque faz mal, mas eu quero o gostoso é o que faz mal. Nós vamos embora para casa agora. Vamos embora, hein? Aí você vai perguntar, pessoal, vamos para casa, passamos o dia na igreja, vamos comer uma saladinha ou vamos pedir uma pizza? Não. Haja pecador, né? Nem pergunto para vocês, é só eu. Irmãos, a gente lá em casa é tão radical que quando eu falo que vou pedir pizza de rúcula, Maria Isabel, eles brigam comigo. A ideia é assim, ó, salada é salada, pizza é pizza. Pizza tem que ter gordura, queijo derretendo, aquela calabresa bem salgada, para acabar com o coração mesmo. É isso que a gente gosta. Irmãos, o pecado é gostoso, só que ele mata. O problema, eu estou brincando com isso, porque, olha, irmãos, o problema do sorvete, ou dessas coisas que a gente gosta, é o quê? Colesterol alto e diabetes. Está matando a gente. Você já viu com tanta gente diabetes? Irmãos, olha, eu sei que tem a diabetes que é hereditária, tal, congênita, mas, irmão, nós estamos colaborando para tudo isso. Só que é por quê? Porque o pecado é gostoso. Então nós temos que ver se o que eu gosto é o que Deus gosta. Era esse o problema. Quando o povo fala, aqui quando ele fala que o povo andava segundo a dureza do seu coração, era, eu sei que não devo fazer isso, mas eu faço porque gosto. É isso que eles fazem. Esse é o problema. E nós somos convencidos para isso. E o povo, o profeta lá, ele incentivava, vai, isso mesmo. Cuidado, irmãos, olha ao redor. Não deixa. A situação do reino de Judá na época de Jeremias é a mesma situação de hoje. Irmãos, é a mesma situação. Povo se afastando de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber. A gente agora está até proibido de ter Bíblia. Leva a Bíblia na escola para você ver. Pode levar a Bíblia. É o povo querendo andar segundo a dureza do seu coração. E olha, depois eu vou ser preso aí, vocês vão me tirar da cadeia lá. Eu me sinto um cachorro. Não tenha dó. E a pessoa se sente, irmão, um cachorro, anda de 4. Tá, tudo bem. Mas, irmão, sabe, humanamente falando. É um negócio assim, sociologicamente. Não tem razão. Eu respeito que você quer ser cachorro. Fica tranquilo.
né? Fica tranquilo. E se você tiver fome, a gente tem ração lá em casa. E os restos de comida, tudo pode ser para você. Não se preocupe. Mas, irmãos, é um negócio assim. Ah, mas é porque eu me sinto. Irmãos, que me sinto. Você que é crente. Irmão, você que é crente não se sente nada. Você se sente um escravo de Cristo, como o pastor Neil falou. O que eu sinto? Eu sinto vontade de servir a Deus. E por quê? Você fala, mas pastor, não é verdade. Irmãos, que verdade? O que é verdade? Que verdade? As pessoas perguntam, como é que você conseguiu ficar tanto tempo casado? Como é que consegue? Não, porque Deus mandou e acabou. Acabou, Deus mandou, pronto. O amor vai mudando e se adaptando às ordens de Deus. É desse jeito que funciona a vida. Sabe essa história de que, vocês ouviram uma frase, né, que é muito comum aí nas músicas, ninguém manda no coração. Irmão, manda sim. O coração é meu e eu faço dele o que eu quero. E eu falei para ele que ele vai obedecer a Deus, é o problema dele. Às vezes ele não quer obedecer. Mas quem manda em mim? Sou eu ou é o meu coração? Sou eu. E ele sabe, né? Ele vive ruim, né, irmão? Eu já fiz cateterismo, né? Fala, você briga comigo, porque eu ponho o coração de porco, porque tem gente que põe o coração de porco. Você vai embora, filho, eu não vou não. Você que vai virar porco. Então o coração, irmão, é tão frágil que ele vai ser coração de porco. Porque nos transplantes, às vezes, eles usam coração de porco. E já pensou, ninguém manda no coração. Então eu não quero de porco. Vai que eu me apaixono por uma porca? Sai dessa. Eu não. Pensa, irmãos, é só pensar. Eu estou brincando para os irmãos acordarem na falta de lógica que nós temos. Falta de lógica, a mesma falta de lógica de lá. É claro que eu estou brincando, né, com coração músculo e não coração decisão, mas, irmãos, você é que manda na sua vida. Se aquele povo de Israel tivesse dito, não, eu vou me arrepender, tira o cinto, Jeremias. Mas não tirou, não tirou. E por quê? Vamos terminar, vamos lá para o verso 11. Capítulo 13, verso 11. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Irmãos, o que Deus quer, o cinto, é que fica colado. Essa é a diferença. O cinto fica pegado ao corpo. O que Deus está dizendo é que Ele queria que o povo de Israel ficasse colado no povo, nele. Assim como o cinto ficava lá no sacerdote, era um símbolo, todo bordado, era um povo bonito que ficaria colado, grudado no Senhor. É isso que quer. Por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. Lembra? Ele veio ao mundo para fazer nova todas as coisas. Ele veio ao mundo para nos fazer uma nova criatura, para voltarmos a ser aquele cinto novo, antes de ser apodrecido. Ele veio para restaurar o que estava perdido. É isso que ele veio fazer. E a gente fica desprezando o cinto. O cinto é ficar colado do Senhor. Esse seria o nosso desejo, queremos ficar colados, Senhor. Nós queremos ser seu cinto. Já imaginou, irmãos? Olha, põe a figura na sua mente. Se você fosse um cinto andando ao redor do corpo do Senhor. Imagina só. Irmão, você iria com ele em todos os lugares. Olha que coisa boa. Você participaria de todos os milagres. Você seria feliz, porque ninguém machuca o cinto. O cinto fica nos ajudando. E você seria algo útil. Não seria inútil. Hoje de manhã, pastor Neil, as pessoas que se colocaram o nome lá, irmão, se vocês trabalharem, vocês serão os novos cintos. Porque o cinto tem que ser útil. E é isso que nós desejamos ser. Mas o que a Bíblia diz? Não deram ouvidos. Não dar ouvido significa o cinto. Tinha apodrecido e para nada prestava. Quando nós não damos ouvido ao Senhor, nossas obras não valem nada. Nosso esforço não vale nada. Pense nisso. Deseja ser um cinto útil ao Senhor. Ele quer um cinturão. Uma forma da vitória de Cristo na sua vida. Use o cinto. Seja o cinto de Deus.
Jesus veio para isso, ligar-nos a Deus de novo, que um dia nós jogamos tudo fora. Quando Adão pecou, ele jogou tudo fora. Tentou fazer um cinto, lembra? Um cinto de folha? Não serve. Aquele cinto não serve. O único cinto que servia era aquele que veio pelo sangue de Cristo. É por isso que ele ia ficar ligado. Jesus é o que nos liga ao Pai. E se você não tem Cristo, eu te peço, hoje, reconsidere a sua posição. Aceite Cristo. E se você está fora, pensa, você é um cinto. Se você está ali na água, sabendo que está apodrecendo, sai rápido. Sabe, já aconteceu na minha casa, da roupa está cheirando. Esquecemos a roupa na máquina. Tem que lavar de novo. Tem que lavar de novo. E daí, a gente toma cuidado. Agora, pega, secou, centrifugou, né, que a máquina faz isso, põe para secar. Então, restaura a sua vida, lava de novo. O sangue de Jesus perdoa todos os pecados, lava de novo. E vamos lá para servir a Deus como um cinto útil. Se você não tem Cristo, seja um cinto útil. Se você está longe de Cristo, volte a ser o cinto útil. Se você tem que trabalhar para Cristo, trabalhe como um cinto útil. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite e pedimos ao Pai que, assim como a figura deste cinto para Jeremias serviu para o povo de Israel, que sirva para nós também. Que nós possamos deixar de ser um povo duro de coração, um povo, Senhor Deus, se afastando de Ti, nós queremos ficar colados ao Senhor, como um cinto ao redor de um corpo que nós gostamos de ficar. Te peço, Pai, que se nessa noite alguém não tem Jesus Cristo, que hoje possa declarar-se, Senhor Deus, e fazer parte desse cinto sacerdotal, Pai. Se alguém está longe, se alguém perdeu a condição de cinto, está apodrecendo, Senhor Deus, que hoje volte e restaure para aquele cinto novo que o Senhor fez, para a glória e ornamento do Teu nome. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.